Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para esse encontro semanal, nosso IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central. E a gente vai conversar hoje sobre um tema que está bastante constante na sociedade, digamos assim, principalmente nos dias de hoje, né? Até também por causa, né, da pandemia. O assunto é o seguinte: posso ser cristão sozinho? Esse é o tema de hoje do nosso podcast. E fique com a gente aqui para acompanhar esse bate-papo com os nossos pastores. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Boa tarde, só queria avisar que agora nós três vamos sair, ela vai ficar sozinha. Você pode ficar sozinha, né? Deus, tá Depende. bom. Olha, eu fiz uma piadinha, né? Uma piadinha para começar, para deixa descontrair o nosso podcast, né? Tudo bem, Boa Ricardo? tarde. Tudo bom? E tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, graças a Deus, bom estar aqui. Que bom. Tudo bem, Ciro? Graças a Deus, uma benção. Um assunto muito bom. Muito bom, né? Assim, ó, eu acho, no meu entendimento, que sozinho, cristão sozinho, a gente pode ser, porque, claro, a gente está com Cristo o tempo todo, nunca estamos sozinhos. Depois que a gente descobre, né, que Jesus é o nosso Salvador e que guia os nossos caminhos. Porém, posso congregar de qualquer lugar? Posso ficar longe da igreja, Ciro? Olha, na verdade, o congregar já fala de relacionamento, né? Quando Jesus ele fala da igreja, os apóstolos, ele está falando numa reunião de pessoas regeneradas dentro da mesma fé. Então, sempre é com relação a relacionamentos. É uma comunidade, né, daqueles que amam a Deus, que eles foram alcançados pela graça do Senhor. Tá? Quando a gente fala assim, né, do congregar sozinho, né, posso, hoje, devido a essa pandemia, principalmente, né, é um assunto bem atual. Acabaram se afastando um pouco, né? As pessoas se afastaram um pouco, ou ver a questão das redes sociais, dessa necessidade, né? Eu mesmo tive uma experiência que eu tive Covid no ano passado e vi a importância da internet, tá? Mas foi num caso especial, eu não podia estar presente. Então, para mim, aquele ponto de contato foi muito importante. Foi assim a internet veio para auxiliar. Porque a gente ferramenta a mais para chegar às pessoas. É impossível você não amar a Deus e não amar a igreja. Então, a gente ama a igreja de Cristo, né? A gente vive a igreja. Então, para mim, não estar congregando foi um sentimento horrível. Então, assim, naquele momento, foi muito importante para mim. Eu acho que eu sou o ponto, assim, mais do desequilíbrio aqui, vamos dizer assim. Eu tenho um pouco de dificuldade. Posso estar errado, eu não estou dizendo aqui que eu estou certo, de maneira alguma. É só uma questão de perspectiva, assim, né? Eu tenho muita dificuldade de falar que eu estou congregando online. Eu preciso de pessoas, eu preciso de toque, de abraço, de ser... e quando eu fico online, assim, não estou dizendo que claro, não tem né? essa necessidade, né? Não estou dizendo que não é. Ricardo, Assim, eu, pessoalmente, eu tenho muita reserva com a questão de congregar online. Eu não consigo entender que eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que para você, tudo bem, a pessoa pode ouvir o culto, participar, estar ali naquele momento, mas ela tem que ter também a parte de estar aqui, talvez de seja um pouco de falta comunhão. de costume e adaptação a novos tempos, né? Como um tempo pós-pandemia, onde, quem diria, vamos dizer assim, que o ensino à distância ia ser... O carro-chefe. O carro-chefe, exatamente. Eu sou de uma época... Tão criminalizado, né? Fala se eu discriminado. Eu estou nessa época, né? Mas vamos dizer assim, eu lembro da época onde dentro de gibi vinha propagandas de cursos pelo correio. Você lembra disso ou não? Não. Não né? lembra É só muito, eu mesmo, né? lembro que eu sou mais velho aqui. É isso aí. Mas vinha assim, eu lembro que em casa meu pai, ele tinha muito gibis do Maurício de Souza, aquelas coisas, e sempre tinha curso de correspondência. Tanto que quando você falava de um mau motorista, o que você falava? Tirou a sua carta pelo correio, né? Porque era desvalorizado. Desvalorizado, não era. Verdade. Quem diria que o ensino à distância seria o carro-chefe? Então, acho que assim, essa mudança aconteceu, vários fatores, e a pandemia aqui o mais recente, e a igreja entrou nessa também. E eu acho que a gente tem que, lógico, aproveitar todas as vias, né? Mas eu acho que eu não consegui avançar. Eu, pessoalmente, eu não consegui avançar com a sociedade, vamos dizer assim, de entender que uma igreja online, ok, eu acho que eu sou muito ainda... Eu preciso avançar um pouquinho mais nesse entendimento. Você que trabalha com jovens também, Gabriel, deve ter sentido também isso, né? Senti e, querendo ou não, questão de jovens e adolescentes são muito mais atualizados que nós, né?
Mas graças a Deus eles têm que correspondido mais presencialmente do que online. E eu tinha um grande medo que acabasse se tornando tudo online. Entendo um pouco o que o pastor Ricardo está falando. Entendo que você possa até assistir algo, né? Mas você precisa pertencer fisicamente a algum lugar. Vamos supor que exceções você não tenha como estar de fato mesmo. Foi o caso do Ciro, né? É. O Covid. E é que o problema é que muitos online hoje só assistem e se consideram dentro, né? Então não tem confrontação, não tem os prestação dons de sendo contas, exercidos. não exerce a questão do amar, suportar, estar junto. Aí existe uma diferença, né? Eu acho que a pessoa vai ter que primeiro já classificar se ela é aquele que assiste online ou se realmente ele é um membro, né? Não estou podendo vir, mas todos os outros fatores de comprometimento e estar junto estão funcionando mesmo que online, né? É uma linha muito fina, porque desigrejado sempre existiu, né? E vai haver várias, assim, talvez se você conversar, alguns têm razão, por manipulação da igreja, liderança. Gabriel. Só que eu acho que agora, na pandemia, o grande problema também é que aqueles que já eram desigrejados antes arrumaram na pandemia um pretexto para fazer isso mais forte, né? Tem que cuidar. Sim, sim. Essa questão dos desigrejados, na visão de vocês, que entra aqui no nosso contexto de posso ser cristão sozinho, é uma decepção com a igreja? Que afasta as pessoas? Qual que, na visão de vocês, tem deixado as pessoas tão longe? A gente ensina aqui, né, principalmente quando eu falo de aliança com a igreja local, a gente trabalha muito nesse sentido. Existem alguns pontos a serem vistos. Alguns são desigrejados porque nunca pertenceram à igreja, já começa por aí. Às vezes o cara estava no meio aqui, mas ele não nasceu de novo, ele não teve um contato com Cristo. Então ele era um religioso, que ele vem aqui, ele gosta, muito legal, ele até se emociona. Mas, simpatizante. Ele é um simpatizante da igreja, mas ele não é um regenerado, ele não é um filho de Deus, não é nascido de Deus. Alguns, existem coisas pertinentes do relacionamento, conflitos, pode haver decepções, né? A gente vive num momento muito difícil, sempre teve problema na igreja. Já havia falsos apóstolos, falsos profetas lá no Antigo Testamento, falsos apóstolos no Novo Testamento. Desde que o mundo é mundo, né? E Jesus falou que nos últimos dias iam se multiplicar. E a gente sabe disso hoje. Então tem muita gente que foi traída, se decepcionou, e são cristãos, né? Mas ainda estão processando, estão afastadas, às vezes perde aquele link com a igreja local. Então aí é o tempo de Deus, é o trabalhar de Deus, né? O filho pródigo, ele vai voltar para casa, nós cremos nisso. O problema é que as pessoas também, elas querem o céu aqui já. Então elas visualizam uma igreja perfeita, né? Onde tudo acontece redondinho, onde as pessoas nunca vão pisar no meu calo, nunca vão estar no meu caminho. E às vezes o pisar no calo e estar no caminho é processo de Deus na nossa vida. E faz tem parte. que ter. Tem que ter. Acontece na igreja, né? Acontece na igreja. É aqui que nós somos lapidados, aqui nós somos santificados. E é um no outro, né? Um na vida do outro. Então, quando a pessoa se isola, ela está sozinha, ela não tem esse uns aos outros, esses mandamentos recíprocos, né? Que a gente tanto vê nas Escrituras. E ela acaba não crescendo, não amadurecendo na fé. Ela se isola porque talvez não queira ser trabalhada, não quer que mexam naquela determinada área da vida dela, então é melhor eu me isolar. E algumas pessoas, às vezes, fazem isso até presencialmente, viu? Elas vêm no culto, chegam depois, saem antes. Justamente para não ter esse contato, não ter esse esmirilhar, né, do ferro com ferro, que é a igreja. Então ela entra numa igreja achando que é perfeita, vê que não é e sai decepcionada. E acaba falando, toda a igreja é igual, todo pastor é igual. E ela se esquece que nós estamos nesse processo de santificação, que estamos em direção à glorificação nessa igreja pura e perfeita que vai estar no céu, mas aqui não, aqui nós vamos arranhar um ao outro ainda. E que no céu não vai ter como congregar individual. E o céu o céu então não assim, tem que acostumar aqui já. É interessante, né? É interessante porque na vida de igreja, 14 anos de ministério, eu percebo assim, ou a pessoa muitas vezes, alguns por falhas, às vezes erraram, pecado, às vezes se afastam por culpa,
né? Porque o pecado, ele tem essa questão de afastar muitas vezes, ou a pessoa ela não quer ser confrontada, como o pastor Ricardo falar. E o confronto, assim, não é para jogar a pessoa no buraco, mas ao contrário, né? Para corrigir e trazer em amor. Para resgatar. Mas tem gente que às vezes não sempre. quer ser corrigido, ele não quer ouvir. Levantar o caído, né? E existe o outro extremo também, que eu vejo que o inimigo também parece que joga um farisaísmo. E aí ele começa a se achar mais santo do que a igreja. Ele fala assim, eu vejo até mais isso mim, que a outra parte. O padrão aqui não sei o quê. Então ele começa a se achar muito santo e que igreja nenhuma serve para ele. As pessoas também utilizam um farisaísmo. que costumam não vir, né, não congregar na igreja local. Tem essa questão diferente também, né, Ricardo? Igreja universal e de igreja local. É bom ressaltar vamos ressaltar esse ponto, né? Que a igreja universal, essa igreja não, a denominação que a gente vê, né, espalhado aí, não falando dessa igreja denominação universal. Estamos falando dessa igreja que é uma igreja de todos os tempos, de todos os cristãos, espalhadas em todas as épocas aí, né? Que é aquela pessoa, quando ela tem um encontro com Cristo, ela nasce de novo, ela é inserida no corpo de Cristo. Essa igreja invisível, essa igreja universal, invisível, onde composta apenas pelos regenerados. Então eu posso dizer que eu sou igreja de Cristo. Nesse sentido sim. O missionário lá no meio da floresta, ele é sim parte da igreja, estando sozinho, porque nós estamos falando desse corpo místico de Cristo, né? Desse corpo universal de Cristo. Agora, numa dimensão, existe a igreja local. Essa igreja local é a igreja visível. É a igreja que se reúne num determinado espaço, num determinado tempo, e ela, infelizmente, tem salvos e não salvos. Existe joio aí dentro. Que eu ia até falar, né? Existe a igreja ponto, né? dentro da igreja. A igreja dentro da igreja. Exatamente. A igreja universal está dentro da igreja local. Porque ali você tem salvos, igreja universal. Isso. E você tem um joio. Que está ali no meio, que parece com a gente, anda como a gente, fala como a gente, canta e etc. Mas eles são joio. Eles fazem parte da igreja local, mas não ainda da universal, que é inserida no corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, né? Então precisa fazer essa distinção. Aí o cara não pode ser crente sozinho, porque na igreja local aí é uns aos outros. Não tem como, aí não tem como. Aliás, assim, essa questão da igreja, muitas pessoas comentam também, mas onde um ou dois estiverem no meu nome, onde eu ali estarei. Posso fazer minha igreja dentro da minha casa? Muita gente que fala isso, né? Não preciso ir na igreja congregar, porque eu posso me reunir aqui com os meus amigos e faço uma igreja. Não preciso ter um templo. O que vocês diriam para essas é isso pessoas, Gabriel? que nós estamos tentando passar. É importante entender que o que nós estamos falando aqui não é se é um cristão que ama Cristo ou não, se dentro do seu coração ele tem uma vida com Cristo ou não. Né? Exato. Então ele pode estar na casa dele, fechar a porta do quarto e em secreto o pai responderá. Só que a Bíblia sempre traz esse equilíbrio de você ter uma vida diante de Deus sozinho e uma vida diante da sociedade e diante dos teus irmãos. Então, os dois extremos também muitas vezes são errados, né? Eu posso ser um religioso que aqui dentro ora, canta, pula, dança, não tem uma vida com Deus sozinho. Eu posso ser o cara que tem a vida com Deus sozinho, mas eu não tenho com meus irmãos, então eu também estou ferindo outros princípios, né? O ideal é que você cresça diante de Deus e dos homens, como Jesus crescia, né? Sabedoria, estatura, graça, a gente está falando sobre isso com os jovens, e que você cresça nos dois ambientes. Então, assim, entendemos que o cidadão pode estar em casa, amar a Deus e ser um filho de Deus, né? E por algum processo interno, decepção, qualquer coisa que seja, acomodação, que também muita gente se acomodou agora na pandemia, acostumou a ficar em casa, também. Mas é importante estar dentro dos dois ambientes, né? Uma outra coisa que a gente tem conversado, nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna, que sociólogos falam uma sociedade líquida, né? Que ela não busca raízes, solidez. Então as pessoas, elas transitam, parece que elas celebram a diversidade e elas querem várias experiências. Então tem gente que às vezes não congrega porque está rodando, parece fica pulando de galho em galho, cara. Não cria raízes. Então ele não amadurece na fé. É aquela criança, né, que quer ficar. Teve até um livro, não é tão recente não, mas um livro um pouco mais antigo, chamava Caçadores de Deus. Você leu isso? Sim. Lembra? Que era justamente as pessoas que iam olhando aonde haveria, não vou falar manifestações de Deus, mas manifestações sobrenaturais, sejam elas talvez na visão da pessoa, emocionais, alguma coisa assim. E ela ia atrás desses movimentos. Chamava os caçadores de Deus. Tá vendo? Aí nunca vai criar raiz em nada. E nunca vai ser lapidada
transformada de glória em glória até a imagem de Cristo. Porque ela só está pulando, não está sendo tratada. Né? E usada também, né, por Deus. E usada, Usada por Deus Limita com os dons, tudo. talentos, né? E servindo na igreja. E aí a pessoa fica ferida procurando um lugar para se adequar. É, Para tentar se encontrar a gente e percebe o ponto é assim, encontrar Cristo onde ela estiver. a gente percebe nesse sentido bem em Efésios, né, quando fala meninos inconstantes, levado por todo o vento de doutrina, quer dizer, ele não amadureceu na fé, ele não tem base bíblica, então ele fica atrás dos movimentos e não do fundamento, né? É claro que Deus está muito falando, a gente pode buscar ferramenta, tal, mas você sempre vai ter aquela aliança com uma igreja local, né? Eu penso na aliança de mutualidade, de meu compromisso com o meu irmão, de a gente crescer junto na fé, né? E esse relacionamento é que faz o aperfeiçoamento dos santos. E Jesus gente mesmo nos cresce em ensinou a Cristo. fazer discípulos, né? Como é que eu faço discípulos isolados? Não existe como. Eu faço discípulo online. Desculpa, mas discipulado é andar junto, é viver, é comer junto, é sonhar, caminhar e viver as experiências da vida junto. Até porque no dia de hoje, por trás das câmeras, né? É muito, infelizmente, mais fake fácil. a vida, né? É. Então, assim, eu falar contigo por telefone, sempre tu vai me conhecer de uma forma. E almoçar como a gente almoça junto, né? É outra história. É né? outra história. Muda No dia eu tava conversando com o pastor Ricardo, desabafando um negócio, falei um negócio, eu já disse, não acredito que tu falou isso, pastor Ricardo. Eu falei, sou eu, né? É uma vida mais transparente, verdadeira, claro, porque que por você trás de Só uma vê câmera... na mesa, né? Você vê na mesa, no sofá, não E debaixo o que a não atrás igreja de uma câmera. tem que fazer, pastores, para tentar resgatar essas pessoas? O que vocês têm feito aqui também? Só um adendo dia a assim, ó, eu fiquei 9 meses sem congregar. Era necessário, né? Mas esse sem congregar, mas mesmo assim havia uma prestação de contas da vida, andando com pessoas fixas. Então a gente até entende que pode haver algum processo na vida da pessoa, seja uma mudança de cidade, uma frustração, seja um problema que ela precisa resolver e não está conseguindo. Mas uma coisa é um período, né? Outra coisa é viver Mas eu tenho isolado. certeza que É um problema. Nunca você falou assim, não, eu devo Exato. igreja. É. Pelo contrário, nosso coração Era um momento- ele ama a igreja de é. Cristo. Fala assim, eu não vejo a hora de estar de novo. Tanto é que congregando. era para ser um ano e ficou só 9 meses. Não deu. Também Gestação. vale a pena salientar, né, eu vejo da minha observação como igreja, pastor, né, esses 14 anos, tem muita gente que ela já é fechada por natureza. Ela foi regenerada, ela crê em Jesus, mas existe muito bloqueios no seu coração. Ela está fechada para relacionamento. Dependendo do seu histórico, né? Seu histórico familiar, as feridas do passado. Então ela está fechada. Entendeu? Ela transfere muitas vezes isso e não consegue lidar, não consegue estar com pessoas. Então isso acontece muito também. São feridas emocionais profundas. Mas não significa que ela não ame e não queira estar. Mas ela, talvez devido ao histórico, ela não consegue se relacionar da maneira saudável. Mas é aqui também que vai quebrando essas barreiras, né? O pessoal vai abrindo e Deus vai tratando. Vai de igreja para igreja também. As pessoas elas têm uma visão, às vezes, daquela igreja que fez. E É, fique agiu claro daquela também, forma, né, né? eu quero deixar claro para quem está ouvindo e assistindo esse podcast, de que quando você deixa de congregar e estar numa igreja, você está desobedecendo uma ordem de Jesus, né, de viver uns aos outros. Hebreus 10, 25. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Antes, né, servimos uns aos outros em amor, encorajando uns aos outros, ainda mais quando se aproxima o dia. A volta de Cristo está voltando, e quando alguém não quer congregar ou se nega a congregar, ela está em desobediência à palavra de Deus. Só aí já devia encerrar a discussão, né? Só aí já é um ponto passivo, tá? É Só desobediência. aí a gente já pode terminar, então, esse podcast. Fechando com chave de ouro, então. Se você não congrega, então, venha conhecer, né, Ciro? Esse é um convite também para quem está assistindo. Às vezes está procurando uma igreja, ainda não se encontrou. Na igreja local, né? Claro, já se encontrou em Jesus Cristo, mas ainda precisa buscar. Convite, né, para conhecer a nossa igreja batista. E também a gente aqui tem entendido que é o entendimento que a igreja é a família de Deus. A gente tem buscado ferramentas para facilitar esse relacionamento e aprofundar, né? Porque até a gente fala de que igreja é relacionamento, é comunhão, mas também só vivenciar o culto em si não é relacionamento.
embora tenha, mas se é só isso, fica superficial. Então, como igreja também, a gente tem desenvolvido ferramentas através dos ministérios, do IBC Casa, né? Que são reuniões das pequenas nas casas. Inclusive está retornando o IBC Casa. Sim, está retornando, que é exatamente para facilitar essa comunhão. Mas nós entendemos de que o IBC Casa, o Ministério, eles são braços, são os dons da igreja. Ele não é a igreja, né? É um braço, é a igreja lá, mas ele faz parte de algo maior, que é o corpo de Cristo. Os membros da igreja, né? Isso. Nós estamos aqui numa transição, a gente tem entendido aqui como pastores, é a igreja, né? Todo mundo tem visto isso. Nós estamos transitando de uma igreja pequena para uma igreja grande. Então, a melhor forma de fazer com que esses relacionamentos facilitem e se aprofundem é através dos pequenos grupos. Não tenho dúvida disso. Ai, com certeza. É isso então, pessoal? Só queria deixar um recado. Então Meio pode, metido, mas... pode deixar, Gabriel. Né, diante de tantas situações que a gente vê nos dias de hoje, né? Não é bajulação, mas assim, nós tentamos manter aqui uma igreja saudável. Perfeita não vai ser mais saudável, né? Então nós temos transparência, comprometimento com as pessoas e principalmente com a palavra de Deus, né? Então faço um desafio ao coração de quem está nos ouvindo ou vendo. Venha nos conhecer. E quando eu falo venha nos conhecer, não é o prédio, é conhecer os pastores, a estrutura. Nós estamos aqui para servir e auxiliar o corpo de Cristo. Amém. 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 Tchau, gente. Até o próximo Valeu, podcast. Tchau, até mais. Um abraço.